Quando eu estou atendendo os meus consultórios em Ribeirão Pires, em Santo André, em São Paulo, eu sempre ouço as pessoas me perguntando: doutora, estou engordando? Pode ser o anticoncepcional? Pode ser do DIU? Doutora, estou comendo muito, preciso de uma dieta, o que eu faço? Outras que já estão gestantes me interrogam, né? Doutora, engordei 20 quilos na gestação e não consegui perder ainda, o que eu faço? Doutora, como é que eu faço, então, para me manter no corpo ideal na gravidez, para não ganhar a mais? Então, gente, vocês já pararam para pensar como nessa correria do dia a dia comemos tudo errado? Por muitas vezes comemos lanches, fast food, enquanto estamos dirigindo, trabalhando, e com certeza tem dias que nós nem comemos, né? Ficamos assim por horas sem comer e vamos comer só à noite, que é o horário mais complicado ainda para fazer digestão. Por isso, eu convidei para vocês aqui hoje a doutora Paula Teixeira, que vai falar muito sobre qualidade de vida, alimentação saudável e o que é comer com atenção plena. Mindful Eating e Mindfulness, uma prática internacional. Então, seja bem-vinda, minha querida doutora Paula Teixeira. Fale conosco então, Paula. Bem-vinda. Oi, doutora Patrícia, boa noite. Boa E noite. pessoal que acompanha. Então, hoje eu trabalho com Mindfulness, com Mindful Eating e com comportamento alimentar. Porque em todas as questões que a gente fala de dieta, né, a gente ouve muito falar sobre o que comer, sobre a descrição do alimento que é melhor, do alimento que é pior, do alimento funcional, mas a gente não falou muito até agora do como comer. E é um pouquinho sobre isso que fala o que eu faço, né, e hoje é um campo não tão amplo no Brasil, mas em ampla expansão, em que a gente vai se dedicar a resolver o nosso relacionamento com a comida, ou seja, descobrir qual a maneira certa de comer e como se relacionar com esses alimentos. E essa capacidade, né, que é o Mindfulness, ajuda muito a gente a fazer isso. Paula, fala para mim, o que significa, afinal, Mindfulness? E como essa prática pode nos ajudar? Eu acho que isso aí é essencial você estar nos passando, porque a gente vem ouvindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ouve na mídia, mas fala pra gente na prática, como é que funciona essa situação hoje em dia aí no nosso cotidiano? Como é que a gente pode aplicar isso? Porque Mindfulness, apesar de ser essa palavra em inglês, ele nada mais é do que atenção plena. O nosso cérebro é um órgão reflexivo. O que significa isso? Ele é um órgão que foi feito para pensar. Então, quando a gente entra num ambiente, por exemplo, ou quando a gente, por exemplo, que nem a gente, né? Eu tô aqui numa situação nova, que eu tô fazendo um programa, tô falando com outras pessoas. O nosso cérebro ele vai começar a produzir pensamentos para analisar o mundo. E é um tititi eterno que existe dentro da nossa mente. O Mindfulness nada mais é do que essa habilidade da gente notar esses pensamentos, essa mente que nunca se cala. Porque é importante para a gente que a gente tenha esses pensamentos, mas se a gente não tiver consciente, toda a nossa vida pode ser roubada por esses pensamentos. E aí uma definição clássica que a gente vai ler na internet é: Mindfulness é a habilidade de prestar atenção no momento presente, sem julgamento, com abertura e curiosidade enquanto a vida acontece. E eu quero que ela fale pra gente em relação a esse mercado de mil dietas difíceis e impossíveis, o quão essas dietas podem ser perigosas para a nossa saúde, para o nosso corpo. Paula, fala comigo sobre isso. Por muito tempo, a gente acreditou, e aí eu gosto bastante de falar, Patrícia, que não é culpa de ninguém, mas a ciência evolui, né? Então, muitas vezes a gente tem um problema e tem um jeito de enfrentar aquele problema, mas aí a gente vai olhando para aquilo e vendo que não está dando muito certo, e aí a ciência vê a necessidade de avançar. E quando o assunto é dieta, isso é real, porque o que a gente sabe hoje
é que o nosso corpo não gosta muito de dieta restritiva, muito menos o nosso cérebro. É como se a dieta restritiva assustasse o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele não sabe que a gente quer ser a Gisele Bündchen. E quando a gente restringe o cérebro de comida, ele aciona um monte de mecanismos, inclusive fisiológicos, para impedir essa perda de peso. Então, a gente tem diversos estudos que mostram, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde afirma que 95% das pessoas que fazem dieta reganham todo o peso em menos de 5 anos. A gente tem um outro estudo do King's College que mostra que a chance de uma pessoa obesa emagrecer e permanecer magra em 10 anos é menos de 1%. E um outro estudo publicado na Lancet, que é uma das principais revistas de saúde que a gente tem, também mostrou que nos últimos 33 anos, nenhum país conseguiu diminuir os números da obesidade. E foi aí então que a ciência começou a olhar para isso, para tentar entender qual a peça que está faltando, né? O que mais a gente não está olhando. E aí teve um grande estudo também que comparou 3 tipos de dieta, tanto uma que restringia mais carboidrato, uma que restringia mais proteína e uma que tinha mais gordura. E esse estudo mostrou que elas não tinham diferença depois de um ano. Todas as pessoas emagreceram não tanto, mas ou mais rápido ou mais devagar, mas no final de um ano tinham emagrecido a mesma coisa. Então eles perceberam que o que fez diferença entre as pessoas que tinham conseguido perder peso e as que não tinham foi o quanto elas aderiram àquela alimentação, o quanto elas conseguiram gostar e ter prazer naquele plano apresentado de maneira individual para elas. Então, nesse estudo, eles chegaram à conclusão que a questão de você conseguir comer melhor é uma questão comportamental, ou seja, como você se relaciona com esse alimento. Imagina o seguinte, se a gente tem aquele alimento, né, e a gente come porque está triste ou porque está feliz, ou os efeitos que as dietas causam, né, que elas deturpam o nosso relacionamento com a comida. Então, as dietas, elas criam um viés cognitivo para a comida. Eu não sei se já aconteceu com vocês, e quem tem filho pequeno sabe. É só a gente falar, olha, você pode fazer o que você quiser, só não pode mexer nisso. Pronto. Simplesmente a criança vai querer mexer naquele objeto que a gente proibiu. E o nosso cérebro também funciona desse jeito. Então, quando a gente tem esse convite da dieta para a gente ter alimentos proibidos, em geral o que vai acontecer é o efeito contrário. Esses alimentos vão ficar mais atrativos, inclusive eles vão acionar mais o nosso mecanismo de recompensa no nosso cérebro, e quando a gente comer aquele doce, ele vai realmente parecer mais recompensador. Então não é uma impressão, sabe, de que quando você está de dieta parece que os doces ficam mais gostosos. É verdade mesmo, não é alguma coisa que a gente tá só com vontade de comer porque ficou longe. Eles ficam mesmo mais atrativos. Muito bom. As pessoas, elas têm medo, né, de parar a dieta e voltar a engordar tudo de novo. Então, tem como fazer a manutenção dessa dieta? Essa é uma pergunta difícil, Patrícia, porque a gente tem os dados científicos contra a gente nessa hora, né? Porque, como eu disse, né, 95% das pessoas que fazem dieta reganham todo o peso em menos de 5 anos. O que eu daria de dica para alguém que fez uma dieta e emagreceu com a dieta é para que a pessoa volte a restabelecer as suas sensações reais de fome e saciedade, né? Então, que ela passe a conseguir comer quando está com fome, parar de comer quando a fome passar e aprender a se relacionar com os alimentos que a gente tem vontade. Porque a gente o ser humano não come só para combustível. Nós somos seres sociais. Na nossa espécie, tem que fazer parte o bolo de aniversário ou um alimento que eu tô com vontade. Então, nessa hora, o que eu acho que a gente precisa mergulhar, é o que talvez ajude, é a gente conseguir sair da mentalidade da dieta. O que é mentalidade da dieta? Mentalidade da dieta é aquela que a gente acha que é tudo ou nada. Ou seja, se eu comer um pedaço de pizza na quinta-feira,
aí eu já acho que eu estraguei todo o meu processo, e aí então eu saio e vou cometer exageros, ou seja, vou comer além da minha fome física na sexta, no sábado, no domingo, porque eu tô jurando para mim que segunda eu volto para dieta. Mas às vezes, como aquilo ficou muito difícil, eu também não volto na segunda, e assim a gente entra numa bola de neve que a gente chama de recaída, né? Então, o convite do Mindful Eating é para quando a gente tiver um lapso. O que é um lapso? Então, por exemplo, eu só comi uma pizza na quinta-feira, tá tudo bem. No outro dia, eu vou voltar a tentar comer de maneira a nutrir o meu corpo. Isso não quer dizer ficar sem comer. Então, acho que se a gente puder esquematizar, o que eu acho que a gente precisa fazer primeiro é dar muito nutriente para esse corpo, para ele parar de sentir que ele está em restrição. E quando eu digo nutriente, não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. O que eu vejo muito no consultório, Patrícia, não sei se você tem essa mesma percepção, é que às vezes a pessoa vai ficando de dieta, aí ela vai diminuindo a quantidade de comida, mas às vezes também a qualidade alimentar. Então, eu sempre costumo falar para as pessoas, a gente acho que vai falar aqui alguma hora do prato ideal, a gente precisa comer, tem que ter lenha nessa fogueira para o nosso metabolismo aumentar, porque a dieta ela já diminui o nosso metabolismo. Se a gente não colocar lenha nessa fogueira, o nosso metabolismo vai entender que não dá mais para sobreviver daquele jeito, que tem alguma coisa acontecendo que não está vindo comida para mim. Então acho que a primeira dica que eu dou é volte a nutrir seu corpo. Isso não quer dizer comer mais, mas comer melhor. Bom, gente, aprendemos mais uma forma de cuidar de nossa saúde através do comer consciente com a nossa convidada, a doutora Paula Teixeira. Quero agradecer aqui a sua presença conosco, Paula. Foi um prazer. A gente se pudesse, a gente ficava mais uma hora falando, né? Porque tem muito assunto, tem muita dúvida que nós temos. Às vezes a gente não consegue responder a todos aqui, mas a gente já está encerrando. Então, eu queria aqui agradecer a você mais uma vez. Espero que a gente possa fazer um outro programa para a gente continuar aí essa questão e conseguir responder mais questões. Paula. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço a todas vocês. Eu sempre costumo dizer que as lives terminam, mas a gente continua por aqui. Então, eu fico à sua disposição, à disposição também das suas seguidoras, e queria de verdade, de coração, agradecer de novo o seu convite e esse espaço para estar falando disso que eu gosto bastante de falar.